pavilhões de exposição, fontes únicas, plantas tropicais. A Wedenra não se trata apenas de um parque. Wedenra traduz-se na exposição das realizações da economia nacional e tratava-se de uma exposição de melhor que o país tinha naquela época. Máquinas avançadas, as mais recentes variedades de plantas cultivadas, as maiores vacas de carne, os cavalos mais puro sangue, melhor vinho, melhor gelado. E os pavilhões palácios familiarizaram o povo soviético com as repúblicas e as indústrias. A exposição foi inaugurada em 1939 e tinha outro nome, VSHV, a Exposição da União da Agricultura. E a entrada original situava-se aqui. E logo à entrada, os visitantes eram recebidos por esse majestoso monumento. Sou Julieta, você está no canal Julieta Mostra e hoje eu gostaria de começar minha excursão à Wedenra como monumento de trabalhador e agricultora. Atualmente, a maioria dos turistas não repara este monumento, pois este monumento está localizado um pouco mais afastado da entrada principal. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu coloquei essa função nova, Valeu, no YouTube e agradeço imensamente àqueles que me apoiam. Também quero lembrá-lo que você pode me apoiar no Donation Alert, link está abaixo deste vídeo. E agora eu gostaria de agradecer àqueles que já me apoiaram. Muito obrigada. Obrigada de coração. Isso me ajuda muito. Obrigada. Este monumento era o símbolo da Wedenra nos tempos soviéticos e é também o logótipo da empresa cinematográfica Mosfilm. Este monumento tem 24,5 metros de altura e o monumento assenta numa estrutura de 10 metros de altura e no interior se realizam exposições. A escultora Vera Mukhina realizou esse monumento para o pavilhão da União Soviética na Exposição Internacional em França em 1937. Para transportá-lo para a França, ele foi dividido em 55 peças e depois montado de novo. A este monumento está associada uma história interessante. Vera Mukhina tinha muitos invejosos e um deles denunciou Stalin que, neste monumento, nas numerosas dobras, Mukhina escondia um símbolo secreto, o perfil de Lev Trotsky, o inimigo de Stalin, e ela devia ser fuzilada. Stalin não acreditou nisso. Ele veio para cá pessoalmente e durante 3 horas ele estava observando cada detalhe e não encontrou nada. Este monumento recebeu uma medalha de ouro na exposição e os franceses até queriam comprar, mas ninguém aceitou vender esse sonho de um futuro brilhante, pois o próprio monumento representa a vitória do trabalho e a união eterna do proletariado e campesinato. Durante a Grande Guerra Patriótica, a Wedenra foi encerrada e os valores foram transferidos para o exército. Em 1º de agosto de 1954, a exposição foi reaberta e ganhou um novo nome, Wedenra, como é atualmente. Atrás de mim está a entrada principal da Wedenra. Esta bela arcada não estava lá originalmente quando a exposição foi inaugurada e foi construída só depois da Grande Guerra Patriótica em 1954, à homenagem da vitória. Assim, a forma dessa arcada assemelha-se à Porta de Brandeburgo. Agora é o logótipo da Wedenra. No topo da arcada vimos uma escultura de um tratorista e uma agricultora. A estátua de 8,6 metros de altura é feita de metal armado e representa uma simbiose entre a indústria e a agricultura. Mas esta é a segunda versão. A primeira estátua foi realizada em 1939 e tinha uma aparência um pouco diferente. Ela estava colocada num pedestal de 10 metros e o tratorista abraçava uma mulher agricultora pela cintura. Mas depois da Grande Guerra Patriótica, essa frivolidade foi retirada e agora um homem segura fecho de trigo pelas 2 mãos. A estátua era muito pesada e foi levantada peça a peça e montada no topo.
Os trabalhadores não conseguiram instalar o fecho de trigo porque pesava 30 toneladas e foi substituído por um de madeira. Não se sabe de que é feito o fecho de trigo que vemos atualmente. Antes da guerra, a exposição foi aberta apenas no verão, mas desde o ano 1954 a exposição está aberta todo ano. Antigamente, até o ano 1985, a entrada era paga. Atualmente permanecem as janelas da bilheteira e agora há um museu da VDNH no interior. Este é o pavilhão principal, pavilhão central da VDNH, que foi construído em 1954. Aqui no topo nós vemos grande brasão da URSS e por baixo 16 pequenos brasões das repúblicas soviéticas. E no topo também são visíveis 4 esculturas das agricultores que apontam por 4 lados do mundo. E aqui também nós temos este monumento a Lenin. Mas antigamente eram 2 monumentos. Um monumento a Lenin estava colocado aqui e segundo monumento a Stalin estava colocado lá. Mas na década de 50 todos os monumentos a Stalin foram demolidos e agora nós temos só Lenin aqui. Atrás do pavilhão central vê-se a famosa e única fonte da amizade dos povos. Aqui nós vemos 16 meninas que representam cada república soviética. Naquela época, a República Carélia-Finlândia era considerada como uma república separada e depois ela era unida com a República Russa e as repúblicas se tornaram só 15 repúblicas. E para fazer esta fonte maravilhosa, cada república escolheu uma garota real para fazer essas estátuas. Cada garota está de vestido tradicional da sua república. E no centro nós podemos ver trigo, girassóis e cânhamo. Naquela época o cânhamo foi usado para fabricar roupas, papel e cordas. E o jato de água é de 20 metros de altura. Hoje em dia, esta fonte é controlada de forma totalmente remota por meio de um computador. No aniversário de 875 anos de Moscou, foi construída esta roda mais alta da Europa. A altura dela é 140 metros. Esta roda tem 5 cabines com piso de vidro e essa roda leva 19 minutos. Aqui tem 49 pavilhões palácios que representam as repúblicas e as indústrias, além de vários museus, cartório, oficina dos serviços públicos, piscina, fazenda urbana, oceanário, quadras esportivas e muito mais. E cada pavilhão foi feito no estilo imperial, com motivos nacionais e símbolos soviéticos. Por exemplo, este é o pavilhão do Cazaquistão. Antigamente, este pavilhão foi pavilhão da República Armênia e foi construído com pedra nacional da Armênia que se chama tuf. Muitos edifícios e catedrais na Armênia eram feitas dessa pedra. Mas agora, aqui nesse edifício, está o Museu do Leste. E o pavilhão da Armênia está em outro lugar. E este é o pavilhão da minha Armênia. Antes aqui era o pavilhão da Sibéria. Vamos entrar. Em cima da entrada nós podemos ver alfabeto armênio. Oh, que bonito. Vamos entrar. Aqui nós vemos esse quadro que é dedicado à Sibéria, pois é um pavilhão da Sibéria, mas agora é da Armênia. Eles mudaram tudo. Esse é a Pedra Cruz, que é chamada de Khachkar.
e os maquetos das igrejas antigas armênias. Tapete armênio, tudo é feito pelas mãos. Em cima podemos ver imagens da Armênia. Aqui você pode ler um livro em armênio, se você pode. Por exemplo, eu posso. Aqui eles mostram conhaque antigo da Armênia. Mas eu não bebo álcool, até se é conhaque armênio. E aqui você pode degustar e comprar. E aqui você pode comprar alguns produtos da Armênia. E aqui, gente, no pavilhão da Armênia eu não posso me segurar. Eu comprei essa torta tradicional maravilhosa, mais saborosa no mundo, que se chama micada. O creme é feito de leite condensado fervido com creme azedo e cacau. É tão bom. E esse é café armênio. Agora eu vou comer tudo isso. Olha que delícia. Olha que delícia. Eu acho que ainda ninguém não inventou nenhuma coisa mais saborosa do que essa torta. É tão bom. Se um dia eu vou chegar para o Brasil e vou abrir meu próprio negócio, meu café no restaurante, eu vou vender essa coisa. Meu Deus, todos vocês vão chegar cada dia para comer isso. É maravilhoso, juro para você. Eu também faço isso em casa, mas raramente, pois não é tão fácil. Mas é muito bom. Desculpa, eu cheguei para cá para gravar Vedenha e acabei comendo doces armênios. Desculpa, vamos continuar. E este pavilhão maravilhoso é o pavilhão da região de Rio Volga. E eu vejo ele agora pela primeira vez na minha vida. Por quê? Sim, vejo pela primeira vez e agora nós podemos ver toda essa beleza, todos esses pavilhões interessantes, bonitos, tão diferentes. Mas o fato é que na época do regime de Khrushchev, o minimalismo tornou-se moda e eles simplesmente fecharam as belas fachadas com painéis simples. E os edifícios começaram a se parecer com cubos simples e hoje em dia, graças a Deus, eles começaram a abrir toda essa beleza para nós e nós podemos ver a aparência histórica. É uma fonte chamada Flor de Pedra, baseada em um conto de fadas. Infelizmente, toda essa área é fechada e eu não posso aproximar. Esse pavilhão costumava se chamar Ucrânia. Aqui vemos um monumento ao 300º aniversário da reunificação da Ucrânia com a Rússia. E este é o pavilhão da Bielorrússia. E aqui está a entrada no Parque de Diversões Orion. E atrás de mim está o único panorama de filme circular do mundo. Aqui eles têm esse maquete. Para este cinema, os filmes foram especialmente filmados em várias câmeras e depois combinados em uma imagem circular. E sabe, era como uma espécie de YouTube da época, pois eram exibidos vídeos de viagens, alpinismo, cidades turísticas. Agora eles mostram apenas 2 vídeos e ingresso custa 700 rubles. No território tem vários parquinhos para as crianças. Olha que parquinho interessante. Em 2015, eles construíram aqui o oceanário maior do mundo. Aqui você pode até nadar com golfinhos. Eu já visitei esse oceanário, fiquei muito satisfeita e recomendo visitar para todos.
E esse pavilhão se chama Cosmos e é simplesmente um museu espacial. Tem alguns dias e horários quando a entrada é gratuita. Ele contém um pedaço real da Lua. E em frente ao pavilhão há um foguete Vostok que levou o primeiro homem, Yuri Gagarin, ao espaço. 40 metros de altura, é como um prédio de 12 andares. Anteriormente, em seu lugar, havia um monumento a Stalin com 25 metros de altura, mas nos anos 50, todos os monumentos a Stalin foram demolidos e, segundo a lenda, esse foi enterrado no território da Wedenha. E aqui há uma competição internacional de equitação. É um monumento a um cavalo chamado Kvadrat. Ele se tornou campeão tantas vezes que foram erguidos 2 monumentos em sua homenagem na URSS. E todo esse prédio aqui é uma exposição dos carros do Kremlin. Esse pavilhão se chama Indústria de Carne. As maiores vacas e touros eram exibidos nesse pavilhão. E no topo vimos a estátua de um touro. E aos lados também as estátuas de touros. E esta é a terceira fonte famosa, o Espigal. Ela tem 16 metros de altura. Olha que flores lindas. Esse pavilhão costumava ser chamado de átomo para fins pacíficos. E este vidro em comum é criado pelos cientistas da URSS em homenagem a Stalin e é chamado Stalinit. Nesse pavilhão, eles colocaram um pequeno reator nuclear e levávamos pioneiros em excursões para observá-lo brilhar. Só depois eles perceberam como perigosa pode ser a radiação. Tiraram o reator daqui, até tiraram o fundamento desse edifício, limparam tudo e agora esse pavilhão se chama Proteção da Natureza. Logo aqui haverá uma escola de balé. Neste pavilhão bonito eles fazem exposições das pinturas e quadros. A propósito, durante os anos da pandemia, alguns pavilhões foram convertidos em hospitais da Covid. Hoje, o território da Wedenha é simplesmente enorme, com 325 hectares. Um ônibus elétrico gratuito circula por todo o território. Olha que coisa interessante tem aqui na Wedenha. O território é enorme e eles colocaram essa moça para ajudar. Aqui nós temos busca. E eu vou dizer Armênia. E agora ela vai me mostrar esse pavilhão. Pavilhão número 68. Aqui ele está e eu posso ver na mapa como ir até lá. Em cima, esse flugger me mostra cadê está o pavilhão. Aqui ele está, Armênia. 636 metros. Obrigada. Tchau, tchau, moça. Todos os anos, 30 milhões de pessoas visitam a Wedenha. Eu espero que um dia você possa vir aqui também. Obrigada por estar comigo hoje, nesse lugar maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixe seus likes, se inscreve no meu canal e escreve nos comentários o que você achou de tudo isso. Eu desejo toda a felicidade para você e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Caros amigos, eu gostaria de informá-los que agora absolutamente todos vocês podem me apoiar com suas doações. Isso ajudará muito no desenvolvimento do meu canal e também ajudará a realizar meu maior sonho, é uma viagem ao Brasil. E também um futuro próximo eu pretendo viajar para a Armênia, é minha terra natal histórica, e mostrar para vocês esse país maravilhoso. Obrigada por atenção, link está abaixo desse vídeo, divirta-se assistindo.